saúde, por ter acordado bem, por estar bem hoje. Agradecer ao pastor Paulo pela confiança, agradecer a minha esposa que está aqui me acompanhando, agradecer a Rafaela, também a Grace, as meninas que tornaram possível, né, esse momento. Queria convidar você, meu irmão, a abrir o teu coração. Queria convidar você a falar com Deus nesse momento. Queria pedir que você prepare o teu coração. Nós vamos bater um papo aqui sobre algo que o Senhor tem falado ao meu coração. Quero compartilhar com você. E eu queria pedir para que você abra o seu coração, para que a gente possa falar com Deus e pedir para Ele quebrar as barreiras, para Ele me capacitar, para Ele falar com você de maneira indubitável. Amém? Vamos orar? Senhor, nós queremos te agradecer em primeiro lugar. Agradecer ao Senhor porque nós sabemos que o Senhor faz muito mais daquilo que pensamos ou sequer imaginamos. Agradecer ao Senhor pela tua graça, porque eu tenho plena consciência, Pai, que eu não mereço estar aqui. Mas eu quero, Pai, agradecer ao Senhor porque o Senhor me sustentou, o Senhor nos pôs de pé. Em meio a essas dificuldades que nós temos passado, o Senhor tem nos sustentado, a tua mão poderosa tem nos protegido e nós somos gratos ao Senhor por isso. Queremos pedir, Pai, em nome do Senhor Jesus, que nesse momento que nós vamos estudar, nós vamos ler a tua palavra, que o Senhor traga o conhecimento revelado daquilo que o Senhor quer nos mostrar. Ó Pai, que na minha impossibilidade, ó Pai, nas minhas fraquezas, o Senhor atue, Pai. O Senhor venha trazer libertação, o Senhor venha trazer instrução, o Senhor venha trazer renovo. Ó Deus, o Espírito Santo do Senhor, Pai. Eu te peço que visite a cada pessoa agora, cada pessoa em suas casas, que venha trazer, meu Pai, ó Deus, renovo, novidade de vida. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós também oramos para que não hajam quedas, Pai, no sinal da internet. Oramos para que o sinal chegue sem interrupções e para que a mensagem do Senhor seja proclamada sem impedimentos. Nós oramos, Pai, no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Meus irmãos, o Senhor tem ministrado ao meu coração e eu tenho buscado ao Senhor nesse sentido. E eu e minha família temos estudado o livro de Jó. Nós temos estudado esse livro porque nós entendemos que havia uma necessidade de entender o sofrimento humano, de entender porque muitas vezes nós passamos por sofrimento, porque às vezes é difícil para nós entendermos que o Senhor está no controle de tudo, ainda mais quando nós estamos passando por um momento de muita dificuldade. Pessoal, o livro de Jó é um livro rico em informações e é um livro que traz verdades capazes de nos livrar do engano, capazes de nos mostrar a soberania do Senhor. E eu queria fazer diferente com os irmãos. Eu queria ler com os irmãos alguns trechos, nós vamos comentar e eu vou compartilhar com os irmãos aquilo que Deus tem falado comigo. Queria pedir para os irmãos abrirem as suas Bíblias no livro de Jó. Nós vamos começar a ler do capítulo 1, versículo 1, né? Nós vamos ler de forma comentada e eu vou pedir ao Senhor, né, que nos traga luz à palavra, que a palavra dele nos salte aos olhos e que ele nos mostre aquilo que está por trás das letras. Amém? No capítulo 1, versículo 1, a Bíblia nos mostra que na terra de Uz vivia um homem chamado Jó. Era homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Tinha ele 7 filhos e 3 filhas, e possuía 7.000 ovelhas, 3.000 carneiros, 500 juntas de boi e 500 jumentos, e tinha muita gente ao seu serviço. Era o homem mais rico do Oriente. A Bíblia aqui está nos explicando de como Jó vivia. Jó era o homem mais rico da sua época. Todos esses bens que a Bíblia narra mostram que Jó era um homem mais rico da sua época. Os teólogos não sabem quem escreveu, os estudiosos da Bíblia não sabem, eles divergem do autor do livro de Jó. Divergem também do tempo que ele foi escrito.
algo em torno de 1100 anos antes de Cristo. Muitos dizem que foi no tempo dos patriarcas, mas outros dizem que foi no tempo do rei Salomão, não se sabe muito bem, mas o que é mais importante é a vida e o exemplo que Deus traz para nós através da vida de Jó. Pessoal, a Bíblia nos diz que Jó era um homem íntegro, justo e temia Deus. No capítulo 4 diz que os filhos de Jó costumavam dar banquetes em casa, um de cada vez, e convidavam suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. Terminando um período de banquete, Jó mandava chamá-los e fazia com que se purificassem. De madrugada ele oferecia um holocausto a favor de cada um deles, pois pensava: talvez os meus filhos tenham lá no íntimo pecado e amaldiçoado a Deus. Essa era a prática constante de Jó. Além de Jó ser um homem muito rico, de ser homem de muitas posses, ele era íntegro e temia Deus e evitava o mal. Isso aqui desmistifica, né, uma crença popular que diz que todas as pessoas ricas são impiedosas, de que todas as pessoas que têm muito recurso financeiro são pessoas ruins. Jó era um homem muito rico, mas ele temia Deus, se desviava do mal e tinha integridade. São substantivos que estão em falta hoje, seja para ricos, seja para pobres. Pessoal, Jó era um homem tão temente ao Senhor que ele oferecia sacrifício aos seus filhos, porque ele pensava que seus filhos poderiam ter pecado até em pensamento. E isso não era religiosidade, era um interesse do coração. Jó fazia isso porque tinha medo que os filhos se desviassem dos caminhos do Senhor. E no versículo 6, onde começa a trajetória espiritual de Jó, né? A Bíblia nos mostra que certo dia os anjos, né? Em outras traduções diz os filhos de Deus, né? Vieram apresentar-se ao Senhor, e eu creio que isso aqui aconteceu nas regiões celestiais. E Satanás também veio com eles. Ou seja, Satanás se apresentou junto com os filhos de Deus. O Senhor disse a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu ao Senhor: de perambular pela terra e andar por ela. Pessoal, creio que todos nós sabemos que dos atributos de Deus é a onisciência. O Senhor sabe de todas as coisas e não há lugar onde o Senhor não esteja. Certa vez, eu escutei alguém falando que no inferno não há a presença do Senhor. Eu discordo. No inferno, o Senhor também está presente. Porém, será impossível se relacionar com Ele lá. Mas o Senhor pode ir a qualquer lugar. O Senhor pode estar em qualquer lugar e o Senhor sabe de todas as coisas. Então eu me pergunto por que o Senhor perguntou a Satanás de onde você veio, para que hoje, no ano de 2021, nós soubéssemos como Satanás opera e como ele trabalha. O Senhor, dentro da sua onisciência, nos imaginou, nos projetou nesse tempo que nós chamamos de hoje, para que nós pudéssemos aprender aquilo que ele quer nos ensinar através desse texto. Amém? Então, pessoal, Satanás respondeu ao Senhor de perambular pela terra e andar por ela. O que nós podemos aprender? Que Satanás está perambulando, está andando pela terra. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor, bramando como leão, procurando alguém que possa tragar. E os irmãos veem aqui que nada mudou. Pessoal, disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Pessoal, eu não sei se vocês repararam, talvez numa leitura muito rápida desse texto, a gente não vai entender que o Senhor deu aqui um diagnóstico completo da vida de Jó.
O Senhor falou em poucas palavras exatamente, o Senhor definiu Jó de uma maneira exata e inequívoca. O Senhor disse para Satanás o currículo de Jó. O Senhor, assim como conhece Jó, dessa maneira íntima, conhece a mim e a você. E eu te pergunto, se Satanás estivesse diante do Senhor nesse momento, e o Senhor estivesse falando de você, o que ele falaria? Quais são os substantivos que o Senhor iria usar para definir o seu caráter, o seu relacionamento com ele? O Senhor disse aqui sem pestanejar que Jó era um homem irrepreensível. Pessoal, irrepreensível do ponto de vista de Deus é algo muito difícil de ser alcançado. Porque aqui quem está dizendo sobre a vida de Jó não é um amigo dele, não é um chefe dele, não é um filho dele. Quem está dizendo que Jó era irrepreensível é o Senhor, que conhece todas as coisas. E talvez você pense que isso aqui é muito difícil de ser alcançado. Mas o Senhor olhava para o coração de Jó. O Senhor olhava para o coração desse homem. E o Senhor diz que Jó era irrepreensível. Pessoal, irrepreensível é aquilo que não se pode repreender à vista dos outros. O Senhor também diz que Jó era um homem íntegro. E integridade vem de inteireza, de ser inteiro na presença do Senhor. Integridade me lembra aquilo que eu sou com o Senhor quando ninguém me vê. Aquilo que eu sou com o Senhor quando as portas estão fechadas. Aquilo que eu sou com o Senhor fora da igreja, longe da minha família, longe de alguém me supervisionando. Jó era íntegro. Jó era homem que teme a Deus. E o Senhor se refere a ele como um homem temente a Deus. Ora, pessoal, nós aprendemos que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo a Satanás, Jó era um homem sábio. Além de íntegro, além de irrepreensível, ele era um homem sábio. Pessoal, o Senhor também diz a Satanás que além de todas essas qualidades, Jó ainda evitava o mal. E eu penso que o Senhor estava falando de santidade. O homem que evita o mal, o homem que busca estar diante do Senhor, o homem que busca a presença do Senhor a todo momento, é um homem que caminha para a santidade. Pessoal, é impossível evitar o mal sem a presença do Senhor. Até porque o Senhor é o bem. E se eu não tenho parâmetro de bem, eu não consigo evitar o mal. Eu não posso confiar naquilo que eu acho que é bom, porque vem contaminado com aquilo que eu penso que é bom. E aquilo que eu penso que é bom, não é bom quando confrontado com aquilo que Deus diz que é bom. Então, pessoal, o Senhor diz a Satanás que Jó é um homem que na terra não há ninguém como Jó. Que Jó é irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. E Satanás de pronto responde. Eu penso, pessoal, que Satanás podia responder assim. Ora, esse homem irrepreensível que desvia do mal, esse homem íntegro eu não conheço. Porque eu me ocupo dos homens maus. Talvez você tenha pensado isso também, mas a verdade, pessoal, é que Satanás de pronto sabia também o currículo de Jó. Mas ele sabia as características de Jó de uma forma deturpada. E acusando Jó diante do Senhor, e assim, pessoal, abrindo um parêntese, o nome Satanás significa acusador. E ele fez exatamente isso aqui, ele disse, será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás, acaso não puseste uma cerca em volta da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra. Pessoal, Satanás também diz o currículo de Jó. E Satanás ainda diz onde Deus tem abençoado Jó. Satanás
ainda é capaz de dizer que havia uma cerca em volta da vida de Jó que o impedia de destruir a felicidade, de destruir o casamento, de destruir os bens de Jó. Os irmãos percebem? Pessoal, Satanás tinha também uma ideia de Jó, embora fosse deturpada. O que nós podemos aprender com isso? Que Satanás não está atrás de homens maus. Satanás não está atrás daqueles que se desviam do Senhor. Satanás não é amigo, não é inimigo do Senhor. Satanás não é inimigo de Deus. Porque a relação de rivalidade pressupõe igualdade. Se Deus tivesse um inimigo, ele também teria que ser onisciente, onipresente e onipotente. Satanás não tem nenhuma dessas características. O inimigo de Satanás não é o Senhor nosso Deus. Até porque Martinho Lutero costumava dizer que Satanás é um cachorro na coleira do Senhor. Ele só age até onde o Senhor permite. Tudo está nas mãos do nosso Deus. Satanás é nosso inimigo. Ele quer nos destruir. Ele quer nos matar. Ele quer nos roubar. Então, pessoal, ele diz no 10, vou ler novamente, acaso não pudesse uma cerca em volta dele, da família dele e de tudo que ele possui? Tu mesmo tens abençoado tudo que ele faz, de modo que os rebanhos estão espalhados por toda a terra. Mas eu queria chamar a atenção dos irmãos para o versículo 11, que diz assim: mas estende a tua mão e fere tudo que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: Satanás não diz, eu estenderei a minha mão e farei aquilo que eu quero na vida de Jó, destruirei a terra. Ele pede ao Senhor, estende a tua mão e fere tudo o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Traduzindo isso, pessoal, o que Satanás queria dizer? Primeiro, Satanás queria dizer que Jó só adorava o Senhor pelas coisas que o Senhor podia dar a ele. Jó só adorava o Senhor porque ele tinha muitos bens, porque ele era rico e porque o Senhor multiplicava os bens e porque o Senhor o protegia. Satanás queria tentar ao Senhor para que o Senhor destruísse, para que o Senhor se irasse com Jó. Pessoal, e o Senhor, sem que Jó soubesse, domina, o Senhor nomeia Jó como seu advogado. Porque no versículo 12, o Senhor disse a Satanás: pois bem, tudo que ele possui está nas suas mãos. Apenas não toque nele. O Senhor permite que Satanás haja na vida de Jó, mas não de forma deliberada. O Senhor impõe um limite. Satanás podia atuar em tudo que Jó tinha, porém não podia tocar na vida de Jó. Amém, pessoal? Prosseguindo, a Bíblia diz que então Satanás saiu da presença do Senhor. E isso me causa espanto, porque ele nem esperou. Imediatamente ele saiu, eu creio que imediatamente ele saiu assim, né? Assim que possível, ele saiu da presença do Senhor. E no versículo 13 diz que certo dia, quando os filhos e as filhas de Jó estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Então nós lembramos que Jó tinha 3 filhas e 7 filhos. Um mensageiro veio dizer a Jó: os bois estavam arando jumentos. Os bois estavam arando e os jumentos estavam pastando por perto. Mataram a espada os empregados e eu fui o único que escapou para lhe contar. Pessoal, eu creio que aqui, com esse desastre que aconteceu, metade dos bens de Jó teriam se perdido. E ele perdeu ainda boa parte dos seus empregados. E talvez você não tenha imaginado isso. Eu não sei se, claro, de repente você já recebeu uma notícia muito ruim. Eu já recebi. E às vezes quando nós recebemos uma notícia muito ruim, nós precisamos de um tempo para assimilar o golpe.
Parece que nós levamos um soco no estômago e precisamos de tempo para assimilar. Pessoal, a Bíblia diz no versículo 16 que enquanto ele ainda estava falando, ou seja, enquanto aquele empregado ainda estava falando, enquanto ainda Jó estava assimilando aquele golpe, chegou outro mensageiro e disse: fogo de Deus caiu do céu e queimou totalmente as ovelhas e os empregados. E eu fui o único que escapou para lhe contar. Pessoal, enquanto um ainda contava uma notícia ruim, chega outro empregado e contra outra notícia pior ainda. Jó havia perdido 50% dos seus bens. E creio eu que ele ainda assimilava o golpe. Enquanto um empregado ainda contava os detalhes, outro chegou e deu a notícia de que ele havia perdido os outros 50% dos seus bens. Pessoal, só aqui eu creio que eu não aguentaria, eu não suportaria essas notícias. Num dia, você é o homem mais rico da sua época, e no outro, você é o homem mais pobre da sua época. Creio que nem se passaram dias, creio que foi no mesmo momento, no mesmo dia. Então, pessoal, no 17, enquanto esse homem que disse para Jó que os últimos 50% dos seus bens foram retirados, chegou outro mensageiro e disse: vieram os caldeus em 3 bandos e atacaram os camelos e levaram embora, mataram a espada os empregados, e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ou seja, aquilo que, se havia algo que tinha sobrado daquilo que Jó tinha perdido, ele acabou de perder. E da mesma maneira, ou seja, enquanto um dava uma notícia ruim, o outro veio e deu uma outra notícia ruim. E creio que aqui o pior ficou para o final. No versículo 18 ele diz: enquanto ele ainda estava falando, chegou ainda outro mensageiro e disse: seus filhos e suas filhas estavam num banquete, comendo e bebendo vinho na casa do irmão mais velho. Quando de repente um vento muito forte veio do deserto e atingiu os 4 cantos da casa, que desabou. Eles morreram e eu fui o único que escapou para lhe contar. Ao ouvir isso, Jó levantou-se, rasgou o manto e rapou a cabeça. Então prostrou-se com o rosto em terra em adoração. Pessoal, nesse momento de pandemia, infelizmente, nós temos recebido muitas notícias ruins. Pessoas que têm perdido seus filhos, seus parentes, seus pais, seus entes queridos. E eu quero dizer para você, pessoal, que para nós cristãos, a morte é só o retorno para casa. Nós cristãos não tememos a morte como aqueles que não conhecem a Cristo temem, porque nós sabemos da nossa salvação, nós conhecemos o poder do nosso Deus. Porém, eu creio, pessoal, que não é natural um pai enterrar um filho. Isso não é natural. Creio que a ordem natural das coisas é que os filhos enterrem seus pais. Porém, Jó, que tinha 10 filhos, recebeu a notícia que os 10 morreram no mesmo dia. Eu creio, pessoal, que a dor de perder um filho é algo imensurável. Eu creio que é algo insuportável. E imagina essa dor multiplicada por 10. Imagina, pessoal, um homem ir num cemitério sepultar os seus 10 filhos no mesmo dia. Velar os seus 10 dias no mesmo dia, os seus 10 filhos no mesmo dia. E eu creio, pessoal, que por muito pouco, por muito menos que isso, pessoas pensam em tirar a sua própria vida. Por muito menos que isso, pessoas pensam em prejudicar outras pessoas. Porém, esse homem que era irrepreensível, íntegro, temia Deus e se desviava do mal, prostrou-se com seu rosto em terra em adoração e disse: saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor o deu, o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou
e não culpou a Deus de coisa nenhuma. Uau! Eu creio que a vida de Jó é um grande testemunho para as nossas vidas. Eu creio que esse homem aqui tinha um nível de relacionamento com Deus que o permitia ter consciência de que Deus estava no controle de tudo. Mesmo quando a vida dele passava por algo que eu nem consigo mensurar. Mesmo quando ele sentia uma dor que nós somos incapazes de mensurar. Esse homem disse que o Senhor havia dado, o Senhor também havia levado. E que louvado seja o nome do Senhor. Ou seja, pessoal, elogiado seja o nome do Senhor. Esse homem adorou, mesmo ficando pobre, mesmo perdendo todos os seus filhos, mesmo sendo amassado, mesmo sendo surpreendido pela má notícia. A Bíblia nos ensina que nós não devemos temer a má notícia. Nós não devemos temer a má notícia. E só não consegue temer a má notícia quem tem no seu coração a plena confiança de que o Senhor está no controle de todas as coisas. De que o Senhor é Deus soberano, de que o Senhor opera na terra e que nos ama e que nada pode nos separar desse amor. A Bíblia nos diz que nem poderes, nem alturas, nem profundidades, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. Amém, pessoal? Eu creio que se não fosse isso, eu creio que se não fosse esse relacionamento, Jó teria feito, como nós vemos aí. Nunca houve tantas pessoas com problemas mentais quanto nesse tempo. Os médicos dizem que nós estamos vivendo a era dos problemas psicológicos. Pessoal, porém, a palavra de Deus nos ensina que o Senhor tem o controle de todas as coisas. O nosso desafio é confiar. O nosso desafio é confiar nesse Deus que não muda. O mesmo Deus que estava agindo na vida de Jó, está agindo na minha vida, está agindo na sua vida, inclusive nesse momento de dificuldade ou nesse momento também de felicidade. Se você está feliz, louve a Deus, porque essa felicidade foi o Senhor que te proporcionou e Ele está do teu lado. Mas se você está triste, chateado ou se você perdeu alguma coisa, adore a Deus, porque Ele não perdeu o controle da sua vida. Amém? Pessoal, no capítulo 2, a Bíblia nos mostra que no outro dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? Satanás respondeu da mesma forma como havia respondido da primeira vez, de perambular pela terra e andar por ela. Ou seja, Satanás continuava antenado. Satanás continuava atento, perambulando pela terra e atento àquele que ele poderia tragar. E disse então o Senhor, e eu peço aos irmãos que prestem bastante atenção, porque não é Satanás que inicia a conversa, é o Senhor nosso Deus que inicia a conversa. E ele diz o seguinte: reparou em meu servo Jó. Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Que aqui, pessoal, vem a melhor parte, porque o Senhor diz o seguinte: ele se mantém íntegro, apesar de você me haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo algum. Pessoal, Jó está recebendo esse diagnóstico, Jó está recebendo essa revelação de nada mais, nada menos que Yahvé, o Deus Todo-Poderoso. E mesmo depois desse homem perder todas as suas riquezas e todos os seus filhos, o Senhor disse que ele continuava irrepreensível, que ele continuava íntegro, que ele continuava se desviando do mal e temente ao Senhor. E Satanás responde, pessoal. E aqui eu quero mostrar aos irmãos que Satanás responde e mostra também que ele entendia que conhecia Jó. E ele diz: pele por pele. Respondeu Satanás: um homem dará tudo que tem por sua vida.
Estende a tua mão e fere a sua carne e seus ossos, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Pessoal, o que Satanás está dizendo aqui ao Senhor é o seguinte: esse homem fará tudo pela sua vida, e ele só te adora porque ele perdeu tudo, mas embora ele tenha perdido tudo, ainda restou a esse homem a saúde, ainda restou a esse homem algo que ele pode se vangloriar e algo pela qual ele pode lutar, e o Senhor não é soberano. Pessoal, eu não sei se vocês lembram, mas certa vez perguntaram a Jesus qual é o maior mandamento. E ele disse o Shema Israel, né? Ele disse: amará o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Pessoal, eu creio que Satanás queria provar ao Senhor aqui que Jó não amava a Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Satanás queria instigar o Senhor contra Jó, dizendo que se o Senhor tocasse na sua saúde, provavelmente Jó blasfemaria contra o Senhor. Porém, novamente, o Senhor nomeia Jó como seu advogado na terra. E o Senhor diz: pois bem, ele está nas suas mãos, apenas poupe a vida dele. Saiu, pois, Satanás da presença do Senhor e afligiu Jó com feridas terríveis na sola dos pés ao alto da cabeça. Da sola dos pés ao alto da cabeça. Eu fico imaginando, pessoal, às vezes nós temos feridas, nós ficamos com vergonha, nós queremos esconder o nosso corpo, nós queremos esconder, botar um curativo, porém Jó não poderia se esconder dessas feridas, porque as feridas de Jó eram do alto da cabeça até a sola dos pés. Então, Jó apanhou um caco de louça, eu estou no versículo 8, e com ele se raspava sentado entre as cinzas. Pessoal, eu creio que a situação de Jó era tão difícil, que esse homem raspava sentado entre as cinzas. Ele raspava a sua pele. Creio eu, num ato de agonia, num ato de angústia. Porque nós sabemos hoje por que Jó estava passando por aquela situação. Porém, Jó não sabia. Jó não sabia porque de um dia para o outro ele teria se tornado um homem pobre e doente, sem saúde. Pessoal, às vezes, quando nós estamos passando por dificuldade, nós queremos ouvir uma palavra de apoio, nós queremos ouvir uma palavra de renovo, uma palavra de exortação. E às vezes, nós precisamos ouvir isso de pessoas próximas a nós, pessoas que nos amam e que estão ali perto de nós e que às vezes estão sofrendo também com as nossas dificuldades. E o homem que é casado pensa ouvir isso de sua esposa, tanto quanto a mulher que é casada pensa ouvir isso de seu marido. Porém, a mulher de Jó, creio eu, no ápice de tristeza, porque ela também perdeu os filhos, porque ela também perdeu os seus bens, ela diz a Jó: você ainda mantém a sua integridade? Amaldiçoa a Deus e morra. Creio que ela disse: para que você mantém esse relacionamento? Para que você ainda tem fé nesse Deus? Ele está te punindo. Ele é um Deus mau. Amaldiçoa ele e morra. A gente não pensa assim quando somos acometidos de uma coisa ruim, de uma dificuldade. Às vezes quando perdemos o nosso emprego. Às vezes quando perdemos alguma coisa de que gostamos muito. Às vezes quando perdemos um ente querido. Muitas das vezes nós não pensamos assim. O que eu fiz de errado para merecer isso? Por que Deus está me punindo? Pessoal, então Jó respondeu: você fala como uma insensata. Aceitamos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. E eu creio, pessoal, e repito, Jó era fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor. A resistência, a força de Jó
é fruto de um relacionamento íntimo com o Senhor. E eu te pergunto, você tem mantido esse relacionamento íntimo com o Senhor? Ou diante de uma dificuldade, você tem criado meios para se sentir aliviado? Tem gente que busca ajuda na música. Tem gente que busca ajuda nos profissionais de autoajuda. Tem gente que busca ajuda ouvindo pregações daqueles homens que mostram o evangelho doce, que não incomoda os nossos ouvidos, que não traz arrependimento, um evangelho que não traz mudança. Mas Jó buscou alívio no Senhor. Pessoal, ato contínuo, os 3 amigos de Jó souberam de todos os males que haviam atingido, saíram cada um da sua região, combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em alta voz. Pessoal, eu fico imaginando, né? Às vezes a gente vai visitar alguém no hospital, né? E quando as pessoas chegam, geralmente é o doente que chora. Chora de emoção, chora de carência. Nesse caso, os amigos foram visitar Jó, o avistaram de longe e já choraram em alta voz. Pessoal, cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois os 3 se assentaram no chão durante 7 dias e durante 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra. Viam como era grande o seu sofrimento. Pessoal, então aqui a partir do versículo do capítulo 3, e eu quero também te desafiar. Eu quero desafiar você, meu irmão. Eu quero desafiar você a ler o livro de Jó. Você que tem passado por sofrimentos, você que tem passado por angústias, eu quero te desafiar a ler o livro de Jó de uma só vez. Peça ao Espírito Santo que te traga revelação da palavra de Deus. Cada vez mais as circunstâncias estão nos enganando, mas a palavra de Deus é a verdade. Se nós não tivermos a palavra de Deus no momento de dificuldade, nós não temos nada. O nosso dinheiro pode se esvair, o nosso emprego pode acabar, a nossa saúde pode se esvair. Tudo pode mudar, mas o Senhor, nosso Deus, não muda. Ele é o mesmo. Ele diz que não nos deixará só. Ele promete que estará conosco até o fim dos tempos. Amém? Eu quero te convidar a ler o livro de Jó. Porém, ato contínuo, pessoal. No capítulo 3, Jó, ele abre a boca e amaldiçoa o dia do seu nascimento. Pessoal, aqui começa um grande diálogo. Um diálogo entre os amigos de Jó e Jó. Eu anotei aqui, pessoal, Jó fez 16 perguntas para Deus. Ele pergunta por quê eu estou passando por isso, por quê, nada diferente de nós. Por que isso está acontecendo comigo, por que eu fiz, e Jó faz isso 16 vezes. Jó impõe ao Senhor 34 queixas. Jó se queixa 34 vezes para o Senhor. E o que mais nos chama a atenção é que entre o capítulo 3 e até o versículo 38, no diálogo entre Jó e seus amigos, os amigos de Jó, dentro da sua capacidade finita de entender, eles tentavam justificar, porque eles pensavam, você não está passando por isso à toa, você deve ter pecado, você é rico porque você roubou alguém, você massacrou alguém, você tinha uma grande família e eles morreram porque você fez algo errado. Imagina, pessoal, você ter que se defender de algo que você não fez. E além disso, você tem que se defender na circunstância que Jó estava passando. E Jó se defendia e os amigos o acusavam. E Jó se defendia, tornava a se defender e os amigos tornavam a acusá-lo. Jó fez isso 34 vezes. Jó se queixou durante 34 vezes. E aqui, pessoal, eu quero trazer uma grande informação para as nossas vidas. E a informação que eu quero trazer é a seguinte. Jó se queixou 34 vezes e fez 16 perguntas para o Senhor. E nenhuma delas o Senhor respondeu. Às vezes,
no nosso momento de dificuldade, nós queremos ouvir a voz do Senhor. E procuramos ouvir a voz do Senhor em qualquer momento. E às vezes ficamos à mercê de homens maus, de falsos profetas e de falsos sinais. Às vezes, o que nos chama ao desespero e muitas vezes a preocupação é que o Senhor, nesse momento, às vezes fica em silêncio. E o silêncio de Deus nos magoa. O silêncio de Deus nos faz perder a fé, muitas vezes. Mas o Senhor ficou em silêncio enquanto Jó se defendia, enquanto Jó dialogava com os seus amigos. Então, eu desafio aos irmãos a abrirem comigo no capítulo 30, a partir do capítulo 38. Porque a partir do capítulo 38, o silêncio do Senhor se acaba. E a Bíblia diz, no versículo 1, que então o Senhor respondeu a Jó do meio de uma tempestade. E disse: quem é esse que obscurece o meu conselho, com palavras sem conhecimento? Prepare-se como simples homem, vou fazer-lhe perguntas e você me responderá. Onde você estava quando lancei os alicerces da terra? Responda-me, se é que você sabe tanto. Quem marcou os limites das suas dimensões? Talvez você saiba. E quem estendeu sobre ela a linha de medir e os seus fundamentos sobre os que foram postos? E quem colocou a sua pedra de esquina enquanto as estrelas matutinas juntas cantavam e todos os anjos se regozijavam? Quem represou o mar, pondo-lhe portas quando ele rompeu o ventre materno? Quando vestido de nuvens e de densas trevas o envolvi? Quando fixei os seus limites e coloquei portas e barreiras? Quando eu lhe disse, até aqui você pode vir. Além desse ponto, não. Aqui faço parar as suas ondas orgulhosas. Pessoal, talvez você não tenha ideia do que é isso. Você já tentou esvaziar um mar com um balde? Você já tentou esvaziar talvez a piscina de uma casa com um balde? Quantas vezes você daria viagens? O Senhor está dizendo a Jó que ele deu limite ao mar. Isso nos mostra a grandeza do nosso Deus. E ele deu limite para que as ondas do mar, ainda que fossem orgulhosas, não passassem da onde ele disse que elas poderiam passar. E o Senhor prossegue dizendo: você deu ordens amanhã ou mostrou alvorada o seu lugar para que ela apanhasse a terra pelas pontas e sacudisse dela os ímpios? Pessoal, o Senhor respondeu a Jó. Mas o Senhor não respondeu a Jó nenhuma das perguntas que Jó tinha feito. O Senhor não respondeu nenhuma das queixas que Jó tinha feito. O Senhor respondeu a Jó dizendo da sua grandeza, da sua soberania, da sua onipotência. O Senhor respondeu a Jó e era como se o Senhor dissesse: eu ainda estou no controle. Você não sabe o que diz. Você é só um homem. Não cabe na nossa mente os poderes, não cabe na nossa mente a grandeza, não cabe na nossa mente a infinitude de Deus. E o Senhor vem falando, eu anotei aqui também, pessoal, o Senhor faz 70 perguntas para Jó. E nessas 70 perguntas, todas elas falam de sua grandeza. E o Senhor continua falando e proclamando toda a sua grandeza para Jó. E o que me chama a atenção é que no capítulo 41, o Senhor diz: você consegue pescar com um anzol o Leviatã ou prender a sua língua com uma corda? Para quem não sabe, Leviatã era um grande monstro marinho daquela época. E todas as pessoas temiam o Leviatã, porque elas criam que o Leviatã era incontrolável. Elas criam que o Leviatã, se quisesse, poderia destruir toda a terra. Mas o Senhor está dizendo para Jó o seguinte: olha, esse Leviatã que vocês temem, eu o pego com um anzol. Eu o prendo com a língua, eu o prendo com uma corda. E o Senhor está perguntando para Jó:
Você pode fazer isso? Pessoal, após o Senhor dizer para Jó o quanto ele era grande e o quanto ele estava no controle das coisas, Jó responde ao Senhor. Eu quero chamar a atenção de vocês mais uma vez, porque talvez essa também seja a resposta do seu coração, do meu coração, em meio a todas as dificuldades, em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta incerteza que nós temos passado. A grande certeza que nós temos que ter, pessoal, e se você ainda não tem, eu clamo ao Senhor para que te dê essa certeza, é que a mão poderosa do Senhor tem cuidado de nós. O Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor está diante de você, por detrás de você, te protegendo, te guiando, ouvindo coisas que você não ouve, livrando você de coisas que você não vê, separando pessoas de você que não iriam te fazer bem, te tirando do lugar onde você achava que é bom, mas Ele que sabe de todas as coisas achava que é mal. Então, assim como Jó, não faça um julgamento daquilo que o Senhor está fazendo na sua vida. Não ache na sua limitação que o Senhor perdeu o controle da sua vida. Ou que tudo aquilo que você tem passado tem sido ruim para você. Pessoal, o Senhor responde a Jó no versículo 2, capítulo 42. Sei que podes fazer todas as coisas. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Aleluia, Senhor. Nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Eu digo para você, nós estamos falando de Jó. Jó era um homem íntegro, irrepreensível, que temia Deus, se desviava do mal. E mesmo assim, só depois que Deus falou com ele, ele disse, sei que podes fazer todas as coisas. O que nos faz aprender que embora Jó tivesse uma comunhão, embora Jó estivesse caminhando e buscando conhecer a Deus, ele ainda não conhecia Deus. Talvez, meu irmão, você pense que o seu relacionamento com Deus seja tão bom quanto o de Jó. E eu não duvido disso. Porém, a pergunta é, você conhece a Deus? Porque Jó, embora conhecesse em parte, não conhecia nem um terço, talvez nem um sexto daquilo que Deus podia fazer. E Jó responde, sei que podes fazer todas as coisas e que nenhum dos teus planos pode ser frustrado. E eu pergunto para você, será que algum plano de Deus na sua vida pode ser frustrado? Será que algum plano do Senhor, será que algo que o Senhor estabeleceu na sua vida pode ser frustrado? Pessoal, Jó continua dizendo, tu perguntaste quem é esse que obscurece o meu conselho sem conhecimento? Certo é que falei de coisas que eu não entendia, coisas tão maravilhosas que eu não poderia saber. O que Jó está dizendo aqui? Eu não te conhecia. Eu não sabia que o Senhor era Deus. Eu não sabia que o Senhor tinha o controle de tudo, inclusive do meu sofrimento. Eu não sabia que o Senhor estava no controle de tudo, inclusive na perda dos meus bens, na perda dos meus filhos. Eu não sabia. Eu achava que era o mal. E ele continua no versículo 4, tu disseste agora, escute e eu falarei. Vou fazer perguntas e você me responderá. Meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora meus olhos te viram. Pessoal, talvez nós estamos nessa situação. A gente ouve pregação, a gente ouve outras pessoas darem testemunho. Os nossos ouvidos estão cheios de informações sobre o Senhor, mas os nossos olhos nunca ouviram. Os nossos olhos nunca testemunharam. E Jó está dizendo, por isso menosprezo a mim mesmo e me arrependo no pó e na cinza. O Jó está dizendo o seguinte, eu não sou nada diante de ti. Caminhando para o final, pessoal. Caminhando para o final, o Senhor fica indignado com Jó e com seus amigos, né? E diz que eles não falaram o que era certo a respeito de Deus. E além disso, não falaram o que era certo a respeito de Jó. A teologia dos amigos de Jó era a teologia do merecimento. É a teologia que nós aplicamos.
Porque nós somos limitados. E a gente acha que a lei do Senhor é de causa e efeito. A gente acha que sempre que acontece o mal é porque houve uma desobediência, é porque houve algo errado. E nem sempre é assim. A vida de Jó nos ensina que Deus está controlando todas as coisas. Pessoal, então o Senhor disse o seguinte: olha, vão agora até meu servo Jó. Levem 7 novilhos e 7 carneiros e com eles apresentem holocausto em favor de vocês mesmos. Meu servo Jó orará por vocês. Eu aceitarei a oração dele e não lhes fareis o que vocês merecem pela loucura que cometeram. Qual é o nome disso, pessoal? Misericórdia. Misericórdia. Vocês falaram o que é certo, vocês não falaram o que é certo a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então ele faz de Temã, Bildade de Suá, Ofar de Nemate, fizeram o que o Senhor lhes ordenara e o Senhor aceitou a oração de Jó. O que chama atenção aqui, pessoal, eu já estou caminhando para o fim, é o seguinte. Às vezes, numa situação adversa, nós ficamos numa posição de autodefesa. Nós queremos nos defender. E às vezes não queremos nos defender para ninguém, mas queremos nos defender para nós mesmos. Nós ficamos buscando argumentos que nos defenda daquilo que o Senhor não disse que nós somos. Que nos defenda daquilo que nós imaginamos que somos. Mas eu quero dizer para você essa manhã o seguinte: cuida da tua integridade, que o Senhor cuidará da tua reputação. Esses meninos disseram o seguinte, esses amigos de Jó disseram o seguinte, não eram meninos, perdoa. Eles disseram o seguinte, disseram que Jó estava naquela situação porque ele tinha merecido. O Senhor disse que eles não falaram o certo dele, não o descreveram da maneira que ele realmente é. E adivinha quem ia orar? Quem devia orar pelos amigos para que o Senhor não os punisse? O mesmo Jó, que do capítulo 3 até o capítulo 38 se defendeu dos amigos, dizendo que não tinha feito nada, dizendo que era um homem íntegro. Mas aqui, o mesmo Deus que nomeia Jó como seu advogado, advoga a causa de Jó. E aqueles que acusaram Jó ficaram à mercê da sua própria oração. Então, meus irmãos, eu repito, cuida da sua integridade, seja íntegro na presença do Senhor. E o Senhor cuidará da sua reputação, para que você não precise se defender de ninguém. Amém? Pessoal, então, no versículo 10, a Bíblia diz que Jó orou por seus amigos e o Senhor o tornou novamente próspero e lhe deu em dobro tudo que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs e todos os que haviam conhecido anteriormente vieram comer com ele em sua casa. Eles o consolaram e o confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, mais do que no início. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentos, tudo em dobro. Também ainda teve 7 filhos e 3 filhas. Pessoal, e aqui resta uma dúvida. 7 filhos e 3 filhas. Mas a Bíblia ensina que Deus restituiu em Jó em dobro tudo aquilo que ele tinha. Talvez você se pergunte, era para ele ter 14 filhas e 6 filhas, porque é tudo em dobro. Então por quê? Será que houve algum erro de interpretação, algum erro matemático? Eu creio que não. Pessoal, um filho, ainda que morto, não deixa de ser filho. Nós só perdemos aquilo que nós não sabemos onde está. E a pessoa que morre, a pessoa que deixa a carne, nós sabemos onde ela está. Se ela está em Cristo, ela está com o Senhor. Então Jó não perdeu os seus 7 filhos e as suas 3 filhas. Por isso, ele foi restituído de mais 7 filhos e mais 3 filhas. E a Bíblia diz o seguinte, em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó, e seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos e viu seus filhos e os descendentes deles até a 4ª geração. Então morreu em idade muito avançada. Amém, pessoal? Eu quero dizer para você que não importa aquilo que está acontecendo na sua vida. Eu quero dizer para você
que o que importa é a inteireza do seu relacionamento com o Senhor. O que importa é a consciência de que o Senhor está do seu lado. O que importa é a certeza de que Deus nunca te abandonou. Eu quero orar com você. Eu vou pedir para você curvar a sua cabeça, abrir o teu coração. Senhor, louvado seja o teu santo nome e nós te agradecemos por essa palavra que o Senhor nos deu. Que essa palavra cumpra o objetivo. A tua palavra diz, meu Pai, que a palavra que sai da tua boca não volta vazia. Ó Pai, em nome do Senhor Jesus, vai rompendo barreiras geográficas, barreiras temporais, Pai. Barreiras, Pai, de qualquer circunstância. As fortalezas espirituais, a incredulidade do coração. Eu te peço em nome do Senhor Jesus que o Senhor estenda as tuas mãos de forma poderosa, Pai. De forma poderosa, e o Senhor venha alcançar aquele que nos ouve nesse momento. Seja em qualquer tempo, seja em qualquer lugar, que o Senhor vá trazendo mudança de vida, que o Senhor vá trazendo renovo, que o Senhor vá trazendo cura, que o Senhor restaure o casamento, Pai, que o Senhor restaure a comunhão, que o Senhor restaure, meu Pai, ó Deus, em nome do Senhor Jesus, o relacionamento contigo. Pai, nós pedimos em nome do Senhor Jesus, abençoa, Pai, abençoa a cada um nesse momento. Abençoa as pessoas agora, Pai, que estão nas camas de hospital. Abençoa os médicos, Pai. Abençoa aqueles que estão enlutados. Ó Pai, se revela a eles, para que eles façam, Pai, como Jó fez. Eles saibam, Pai, ó Deus, que embora, ó Deus, a vida às vezes seja dura conosco, o Senhor está no controle de todas as coisas. O Senhor não nos deixa sozinho, nem por um momento. Nós oramos, Pai, crendo que Tu nos ouves. E Tu és o mesmo Deus que agiu na vida de Jó. E o Senhor é o mesmo Deus que está presente